boa noite, famigerados, bando de loucos, nação alvinegra. A gente vai continuar agora com a Lei Complementar 106, né? Antes de voltar, né, a gente parou no artigo 63 e vai dar sequência no 64, que fala do provimento derivado. E aí eu vou fazer algumas considerações que cabem muito ao direito administrativo, né? E você vê que o direito administrativo ele é um direito muito acessório, por mais que... E o constitucional também. O constitucional é o principal, obviamente, e o direito administrativo ele é a principal ferramenta, né? Não só do Poder Executivo. Todos os entes da federação praticam o ato, a função, de forma atípica, exceto o executivo, cuja função típica é administrar, é executar. O legislativo pratica e aí para isso ele precisa do direito administrativo. Por isso que cai muito em prova, né? Às vezes tem prova que não cai constitucional, mas cai administrativo, porque o administrativo ele é exercido, o judiciário pratica atos administrativos e a função atípica, porque não é típica do judiciário, a função típica do judiciário é julgar, a função judicante. E, no entanto, o Poder Judiciário tem que se organizar, tem que pagar funcionário, tem que elaborar proposta orçamentária para mandar para o Executivo, tem que licitar, né, bens e serviços, né, mediante licitação, porque toda a administração pública tem que fazer isso. O próprio Poder Legislativo não muda nada, entendeu? Um parêntese rápido, né? Pouco depois da pandemia, né? Na pandemia foi uma espécie de depressão, parou tudo. Eu estava para ser nomeado no concurso em que eu passei, em outros concursos, outros 2 ou 3, mas o que eu tinha já escolhido, que é o que eu estou hoje, também foi suspenso, né? E ficou 2 anos, quase 2 anos e meio suspenso. Então a minha nomeação, eu era para estar trabalhando há mais de 3 anos, né? Estou trabalhando há menos de 1. Mas é a vida, né? Da mesma forma você deve encarar isso também, um concurso público. Nem todo mundo que vai fazer vai passar. Mas, mais importante, bom, se você passar, parabéns. Pô, parte para o abraço. Se você não passar, por pouco, ou foi mal na prova, o importante é você não desistir, né? Eu falo isso porque quando começou a acabar essa depressão da pandemia, aí em 2022, eu fui... Por isso que eu falo aquele negócio do cara não estudar até passar. Estudar para passar mesmo, não interessa. Começou ontem, a prova é amanhã. Faça a prova para passar, acredite que você vai ganhar na Mega Sena. E vai chutar tudo e vai ser o primeiro lugar. Eu falo isso porque é uma ilusão, mas você precisa, no bom sentido da palavra, tá? Se auto-iludir. Claro que o exemplo que eu dei de um cara começar a estudar um dia antes da prova é uma hipérbole, né? É um absurdo, mas a pessoa se preparou, teve pouco tempo para se preparar, assimilou pouco conteúdo, mas vai com garra, cara, vai acreditando, porque essa coisa de acreditar, você tem que preservar em você, ela vai ter que continuar com você em outros concursos, e não só depois que você passar no primeiro. Eu passei para nível médio, até então eu tinha passado por várias faculdades e nunca tinha me graduado, sempre havia algum motivo, era o trabalho, depois eu viajei, saí do país, cada vez eu tinha uma desculpa, e às vezes a desculpa era plausível mesmo, era necessária, mas eu acabei passando por diversas áreas e eu sempre fui um cara interessado. Todos os cursos que eu passei,
os períodos e as disciplinas que eu fiz, eu aproveitei, eu tirei proveito. Então, eu acumulei também muito conhecimento em diversas áreas, né? Embora eu tenha uma área, ou algumas áreas de predileção. Hoje eu trabalho com direito processual, que não é uma área de predileção minha, mas eu estou começando a gostar, e estou começando a aprender, estou começando a ganhar confiança. E eu falo isso porque em 22 teve aquela prova do Senado e vinha naquele pós-pandemia, aquela coisa, né, aquela chatice, as pessoas em guerra, também teve eleição, aquela coisa chata, todo mundo brigando, as famílias uns inimigos dos outros, né? Na minha família houve rompimento. Depois tudo voltou ao normal, é uma grande babaquice, né? Por ter eleição as pessoas brigam, parece cidade do interior, que é assim, né? Só tem 2 candidatos, aí a cidade se divide. Eu fui muito afetado por isso. E eu fui fazer a prova do Senado Federal para analista administrativo, que é a minha área. Eu me graduei em administração e gestão pública. E eu não pus fé, mas eu fui lá e fiz a prova de forma despretensiosa, até porque eu tinha que voltar a fazer provas, né? Porque durante 2 anos e meio não teve concurso. Teve um ou outro, né? Aí que já estava marcado e que tinham que fazer porque tinha prazo, que a pessoa teve que ir de máscara, etc. Eu lembro que esse foi o primeiro concurso que eu fiz depois da pandemia. Foi o primeiro concurso que eu fiz depois de ter ficado 2 anos sem fazer concurso, por conta da pandemia. E foi o concurso do Senado Federal, cargo que pagava um inicial de 24 mil. Eu peguei o material, eu tenho assinatura, baixei, fiquei lá estudando e tal, mas eu já tinha acumulado muita base. Moral da história, o que não estava previsto aconteceu, eu passei na primeira fase. Só que qual foi o problema? Como eu não tive aquela garra que eu vinha tendo antes e que me fez passar em concurso para técnico, eu fui mal na prova discursiva. Minha redação foi corrigida, quer dizer, daqueles, 15 mil candidatos, né, num concurso de nível superior, que eu já falei que a prova de que é mais fácil você passar para um concurso superior não quer dizer que a prova é mais fácil, mas que é mais fácil porque a concorrência é menor, é mais seletiva, o quantitativo é menor, etc. Tem muito cara que não tem faculdade, que é inteligente pra caramba, que tem condições de passar para diplomata, mas ele não tem a porra do diploma, e às vezes não acaba postergando aquilo, e muitas pessoas não têm diploma, então acabam não fazendo. Passei na primeira fase e a discursiva, que foi no mesmo dia, eram 2 questões, não eram redações. Se fosse redações eu estava dentro, hoje eu era funcionário do Senado. Mas eram 2 questões, de 20 linhas. Então eram perguntas sobre assuntos específicos de administração, que você tinha que responder, não de maneira dissertativa, que é o que vocês vão fazer no MPRJ, tanto o analista quanto o técnico. Você vai dissertar, você vai opinar, né? Tentando ser imparcial, mas botando ali a sua impressão. O que você acha das coisas? Como você acha que as coisas podem ser solucionadas? A redação tem muito disso. Ela é a proposta de solução. Eles apresentam um problema e querem que você fale sobre aquele problema. Problematizar, eu detesto essa palavra, o pessoal da esquerda adora, mas a verdade é que é assim a redação. É problematizar um tema, certo? Apresentando ideias, e aí tem a coisa da redação, isso a gente vai ver no curso de redação. Depois eu vou gravar outro vídeo para falar sobre o projeto de redação que eu lancei ontem, para atualizar quem está acompanhando, né? E quem tem interesse. E o que aconteceu? Eram 2. Na primeira, eu fui muito bem, caiu a administração financeira orçamentária, que eu já estudei 1, 2 vezes de cabeça para baixo, enfim. E eu fiz 90%, valia 40 a questão, eu tirei 36.
não me preparei para a discursiva. E a outra questão, caiu um tema simples, fácil, mas simplesmente por eu estar desanimado naquelas semanas antes, eu não me dei ao trabalho de ir lá e pegar os tópicos. Eu sabia que o que ia cair na prova era sobre conteúdos específicos, a administração. Então era para eu pegar um por um e pegar mapas mentais desses que tem por aí. Eu não boto muita fé em mapa mental, não. Mapa mental só serve se você já está bem preparado. E era o meu caso. Tanto que eu passei na primeira fase de um concurso dificílimo. Mas eu não fiz isso, então esse tema me fugiu, não lembrava dele na hora. Moral da história, valia 40, eu tirei menos de 20 e fui eliminado. E se tivesse tirado 20 só, também não seria chamado, porque ia ficar com uma nota muito baixa. Eu teria que tirar mais ou menos o que eu tirei, 90%, pelo menos 80% para cima. Aí eu estaria lá entre as 100 e não lembro quantas vagas que eram, com certeza eu estaria. Isso para dizer como é importante você não perder o passo e estudar sempre para passar. Não é até passar, é para passar. Ah, não passei, vou continuar estudando para passar. Isso eu vou sempre repetir. Na minha vida aqui, e quando eu converso com amigos, né, hoje eu estou trabalhando num lugar onde 90% das pessoas estão estudando para concurso. Cada um para uma área, a maioria para a área jurídica, para promotor, para juiz e tal. No mínimo para analista processual, né? Porque a grande maioria é gente do direito. E por que eu estou dizendo isso também? Porque eu fui ver, né? Tinha uns dias que eu não pegava essa lei, porra, e nós já estamos pelo menos na metade dela, e eu achava que a gente estava, sei lá, bem menos. E aí a gente estava falando de direito administrativo. E o capítulo 4, que é onde a gente vai retomar a lei, ele fala do provimento derivado. Né? Existem duas formas de provimento. O originário, que ele se dá pela nomeação, né? Ou pela designação, quando é um cargo em comissão, por exemplo, né? Um cara que não vai ter vínculo estatutário, aliás, vai ter vínculo estatutário com a administração, mas ele não é efetivo. Né? Ele pode ser exonerado, como se diz no direito, ad nutum, né? De livre nomeação e exoneração. São esses cargos, por exemplo, para dar um exemplo assim, o ministro de Estado é um cargo em comissão especial de alto escalão, mas é um secretário de prefeitura e outros cargos, né? Pessoas que dirigem grandes órgãos. O diretor lá do INSS, da autarquia, é um cargo político, né? E os cargos de comissão em geral são políticos, né? Você coloca lá pessoas da sua confiança, é para isso que eles existem, na verdade, né? E também eles são precários, né? O cara não vai ficar ali a vida toda. Às vezes alguns comissionados de menor escalão conseguem ir ficando, aí tem que fazer campanha, é chato, né? Porque tem que fazer campanha para o candidato continuar ganhando, para ele continuar lá. Isso acontece muito em prefeitura, né? Em nível federal é mais difícil, porque há uma alternância muito grande, né? Eu acredito que haverá outra na próxima eleição, essa é a minha opinião. E o provimento derivado são todas as outras formas de provimento, entendeu? A promoção, ela é derivada, por quê? Porque ela deriva da nomeação. Um dia um cara foi nomeado para o início do cargo, e aí ele foi promovido, ele passou, ele ascendeu na carreira. Não há ascensão, aquela que se tornou inconstitucional. Se você vir numa questão forma de provimento, ascensão ou transferência, está errado. Tá? O STF eliminou há anos atrás essas formas, que isso permitia que o cara saísse de um cargo, às vezes de nível médio, e aí ele, durante esse cargo, ele fazia faculdade, se formava e ascendia para um cargo de nível superior, sem concurso público. Ou transferência, ele era de um órgão
ligado ao Ministério da Saúde, por exemplo, efetivo, fez concurso, passou, de repente ele não era cedido nem nada, ele era transferido para um órgão na área de segurança pública, nada a ver. Por quê? Porque era política, então, existia essa possibilidade, ela era legal e ela passou a ser inconstitucional. Então a única forma de provimento para cargos efetivos é o concurso público no Brasil. E o provimento derivado, uma das formas, é a promoção, e nós vamos falar das outras. E já pegue isso, porque isso também é o forte da lei, do Decreto-Lei 220, de 60 e alguma coisa, da década de 60, do regime militar, que, apesar de ser do regime militar, muitas partes da lei foram revogadas, mas o Rio de Janeiro preferiu não fazer, acho que por preguiça, um novo estatuto e manteve aquele. Ou seja, o Estatuto do Funcionário Público do Rio de Janeiro é mais antigo, do Estado do Rio, é mais antigo do que o Estatuto, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Funcionários Federais, que é da década de 90. Então ele é 30 anos mais velho, ou 20, eu não lembro agora se é 60 ou 70 a data dele. É só você olhar lá no edital, tá lá, Decreto-Lei 220, ano tal. Acho que é 64, se eu não me engano. Foi no ano, inclusive, da tomada dos militares, do poder pelos militares. Então a promoção é uma forma derivada de provimento. E prover é o quê? Ocupar um cargo, né? Ou torná-lo ocupado. Né? Quem ocupa é o funcionário. E quem provê, faz o provimento, é a autoridade competente, né? A autoridade máxima do órgão. Quando eu fui nomeado pela autoridade máxima do meu órgão. Ela nem sabe quem eu sou. Eu acho que hoje é uma mulher, inclusive. Mudou há pouco tempo, mudou esse ano. E antes também, sendo homem ou mulher, nem sabe quem eu sou, mas assinou lá. Né? É burocracia. Então, no artigo 64, nós temos: as promoções na carreira do Ministério Público serão voluntárias, ou seja, você não é obrigado a se promover. Só que ninguém é maluco de não querer ser promovido. Você pode dizer: não, eu quero continuar aqui no começo de carreira, tá bom para mim. Eu ganho 30 mil, não quero continuar subindo para ganhar 50 daqui a 10 anos, entendeu? Não quero, tá bom. Ninguém faz isso. Mas eles são voluntários, é engraçado. E alternadamente, por antiguidade e merecimento da classe de promotor de justiça substituto, que é a primeira posição que o camarada ocupa quando ele entra como membro, não é servidor, tá? Do Ministério Público. Você quer ser servidor, você não será um membro do MP. Pode até ser depois, se você passar no concurso, eu quero mais é que você passe. E torço por isso. Então ele está na classe de promotor substituto, ele passa a promotor de justiça. E desta para o cargo de procurador de justiça. São esses 3 cargos de carreira que há no Ministério Público. Promotor substituto, promotor e procurador. Só isso. Todos os demais cargos são cargos políticos ou eventuais, como corregedor, que ele ocupa por um período, né, pode ser reconduzido. Um membro do órgão especial do Colégio de Procuradores, também aqueles membros que ocupam, que nós já falamos dele. Todos esses cargos são transitórios. Né? Agora, promotor de justiça é transitório porque ele acaba com a promoção. O cara é promotor substituto, vai a promotor de justiça e aí vai a procurador de justiça. Claro que tudo isso tem um regramento. E nós vamos ver um pouco disso na continuidade. Artigo 65. A antiguidade será apurada na classe e determinada pelo tempo de efetivo exercício na mesma. Né? Então, um dos critérios que é a antiguidade, né, porque o outro é o merecimento, a antiguidade é apurada na classe. Se o cara está na primeira classe, vamos supor que se chama classe 1 ou classe A, ou classe A1, é mais comum ser isso. Tem classe A, aí 1, 2, 3, 4, 5. B, 1, 2, 3, 4 e vai subindo. Parágrafo 1º. O eventual empate, né, no caso da antiguidade, se resolverá na classe inicial, que é o promotor substituto, pela ordem de classificação no concurso.
Veja bem, o cara ele está ali já há um tempo no órgão, já adquiriu vitaliciedade e ele vai ter que voltar lá no concurso público para ver o resultado dele, se ele foi melhor ou pior do que um cara que entrou no mesmo dia que ele. E isso acontece. Duas pessoas serem nomeadas no mesmo dia, elas estão em igual antiguidade, né? Aí vai ter que buscar lá nos assentamentos do cara a classificação dele, lá na nomeação tem lá, fulano de tal, nomeado para o cargo tal, na posição X, enfim, né? Convocação, né? Convoco fulano de tal, classificado na posição 27 para o cargo de não sei o que lá, para se apresentar para a reunião de convocação. Essa é a melhor notícia que você recebe na sua vida. Uma das melhores, né? Tem outras coisas boas na vida também, além de passar em concurso. Então, a antiguidade se resolve por isso, né? Parágrafo 2º. Em janeiro de cada ano, o Procurador-Geral de Justiça mandará publicar no órgão oficial do Estado a lista de antiguidade dos membros do MP, computando-se em anos, meses e dias o tempo de serviço na classe, na carreira, no serviço público estadual, que estamos falando do Estado do Rio de Janeiro, e no serviço público em geral. Isso também seriam critérios de desempate. E o contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Certo? Parágrafo 3º. As reclamações contra a lista, a gente já falou sobre ela nas outras leis, então isso é um assunto que você não pode errar. Deverão ser apresentadas ao Conselho Superior no prazo de 30 dias. Se eu não me engano, é o mesmo prazo da outra lei. Tá? Mas vale a pena depois o quê? O Vadimeco, quando eu acabar essa lei, eu vou montar o Vadimeco, ele já está pré-montado, eu vou editar, né? Escolher a fonte que eu achar melhor, etc. E vou soltar já junto com as resoluções, a parte toda de organização do MP. Tá? E aí no artigo 66 a gente vai para o merecimento. Para eu encerrar esse vídeo, depois eu faço outro. O merecimento será aferido pelo Conselho Superior do MP com base nos seguintes critérios. Aí já é uma questão de desempenho do membro na carreira. O procedimento do membro do Ministério Público na vida pública e particular, a pontualidade e o zelo no cumprimento dos deveres funcionais, aquilatados, né, aperfeiçoados, aquilatados não, medidos, né, melhor dizendo, né, por quilate. Quando a gente fala um ouro de alto quilate, ele é altamente valioso. Aquilatados pelos relatórios de suas atividades, pelas observações feitas nas correições e visitas de inspeção, que quem faz é a corregedoria, né, em geral. Algumas inspeções pode ser a própria chefia imediata, mas correições é a corregedoria mesmo. Inciso 3º, a eficiência, a segurança e operosidade no desempenho de suas funções, verificadas através dos trabalhos produzidos. Vamos pegar os processos, como ele se saiu nos processos, né? Por isso que todo promotor, infelizmente, né, não sei se é todo, mas a maioria, ele quer condenar o cara, se for na área penal. Ele quer que o cara seja condenado, entendeu? Ele não quer saber se o cara é inocente, se ele não é. Caiu na mão dele, meu irmão. Ele vai querer ferrar com o cara, sabe? Desculpa, com todo respeito, mas é verdade isso. A gente sabe, quem trabalha no fórum sabe dessas coisas. A contribuição à organização e à melhoria dos serviços da instituição, né, são padrões de referência, né, para a qualidade do serviço do cara. E aproveitamento comprovados em cursos especializados oficiais ou reconhecidos. Cursos oficiais, feitos em escolas oficiais, governos, ou cursos até fora da esfera governamental, mas que são reconhecidos como cursos de valor no geral, né? Inciso 6º, a publicação de livros, teses, estudos e artigos, assim como a obtenção de prêmios, quando relevantes para o MP. O cara tem uma vida acadêmica, né?
A tendência, se o cara vira promotor substituto, é que ele vai, se ele não tem ainda, ele vai querer fazer um mestrado, um doutorado, e aí ele vai publicar teses. Essas teses, quando são boas, o próprio órgão possui uma espécie de editora, ou possui convênios com editoras, publica livros, né? Ou mesmo aquilo fica num repositório disponível ao público. O cara traduz para o inglês, para estudiosos do direito de outros países terem acesso. Estudos e artigos como a obtenção de prêmios quando relevantes para o MP. Né? Não é um prêmio, o cara não ganhou um prêmio no campeonato de xadrez. Isso não vai contar para o merecimento dele. Parágrafo 1º. O Conselho Superior do Ministério Público estabelecerá em regulamento os dados com base nos quais se aplicarão os critérios alinhados neste artigo e a pontuação correspondente a cada um deles. Ele vai formalizar isso, é como se fosse um jogo, sabe? E aí vai ter os pontos. Quando você é funcionário público, você vê a sua avaliação funcional, aí você vê a quantidade de quesitos que são, e o seu chefe direto tem que ir lá botar tanto, depois soma e vê a sua avaliação funcional. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto neste artigo, o Corregedor-Geral do MP prestará aos demais membros do Conselho Superior as informações constantes dos assentamentos funcionais dos concorrentes, dos que estão concorrendo entre si, sendo sigilosa a sessão, porque pode estar tratando de questões da vida pessoal. De repente o cara é um excelente promotor, mas ele gosta muito de uma cachaça. E volta e meia ele é visto por aí meio doidão, entendeu? Não arruma briga nem nada, mas tá ali fazendo festa, dançando, né? Desinibido. E isso pode cair na boca do povo, e cai mesmo, né? E o povo não perdoa. Durante a solicitação ou prestação dessas informações, ou seja, a corregedoria presta essas informações de forma sigilosa, unicamente para fins de avaliar o merecimento do sujeito. Então, nós paramos aqui no artigo 67, não avançamos muito, mas eu vou fazer uma pausa e vou seguir daqui a pouco. No 67, adiantar mais um pouco. Eu acho que até semana que vem a gente terminou essa lei, e aí vamos dizer que na outra o Vadimeco já está pronto e eu vou disponibilizar gratuitamente, pelo menos para membros do canal e provavelmente para membros lá do grupo do Telegram. Mas é mais possível que seja para membros do canal, porque o Telegram foi criado por um amigo meu e tal, mas o grupo do Telegram tem 800 membros. Talvez nem 10% esteja aqui. Por que eu tenho que dar isso para essas pessoas? Não tem porquê, né? E elas talvez nem queiram também. Então é isso. Daqui a pouco a gente volta.